Bem-vindos a mais uma videoaula. O tema de hoje são os circuitos elétricos mistos e nós vamos abordar aqui o assunto de alguma maneira. Nós vamos precisar estar falando dos circuitos em série e dos circuitos em paralelos, visto em aulas anteriores, uma vez que o circuito misto é a conjunção, o ajuntamento desses dois circuitos anteriores, o circuito em série e o circuito misto. Eu vou direto para o nosso assunto, né? Vou apresentar aqui para vocês um desenho de um circuito misto e em seguida nós já vamos partir para a resolução desse circuito. Lembrando sempre da nossa equação geral, V igual a R I, né? Então é a lei de Ohm, V igual a RI, e nós vamos estar associando também aquela junção das resistências equivalentes, né, do circuito em série e misto, conforme eu vou relembrar para vocês aqui rapidamente, tá bem? Então, veja bem, no circuito em série eu tenho uma resistência seguida da outra, né? Tem uma resistência 1, uma resistência 2, uma outra resistência 3, e aí, para poder encontrar o valor da resistência equivalente do circuito em série, basta, então, somarmos o valor das resistências individuais. Então, eu somo a 1 com a 2 com a 3 e encontro a resistência equivalente do circuito em série. Já no meu circuito paralelo, né, que é o circuito paralelo, quando eu tenho uma resistência em paralelo com as demais, um desenho aqui feito muito rapidamente, né? Tem aqui um paralelo, e aí o que eu tenho para encontrar a resistência equivalente? É necessário que eu some os inversos dessas resistências aí. Então, essa, de uma maneira geral, são as coisas que nós vamos precisar para entender o circuito misto e como resolver o circuito misto. Então, a diferença básica no circuito em série, eu somo numericamente as resistências. Aqui vale 10, aqui vale 20, aqui vale 5, 10 mais 20 mais 5. Somo e encontro a resistência equivalente. No circuito em paralelo, para eu encontrar a resistência equivalente, eu tenho que somar os inversos. Essa vai ser basicamente as duas coisas lá do circuito anterior que nós vamos precisar para encontrar o circuito misto aí, tá bem? Então, o circuito misto, sei que o desenho está um pouco claro aqui, né? Um circuito misto é um circuito no qual eu tenho pelo menos duas resistências em paralelo e uma resistência em série com esse meu paralelo. Então, eu vou ligar aqui uma fonte aqui, né? Ligar aqui uma fonte. E nessa minha fonte, então, tá ligado? Eu tenho uma resistência em série e um conjunto em paralelo. Paralelo eu tenho que ter pelo menos duas, né? Não tem como ter paralelo de uma só. Paralelo, duas ou três ou mais resistências. Então, este é um desenho de um circuito misto, tá? Eu tenho, é o mais simples possível de um circuito misto. Pelo menos uma resistência em série e pelo menos duas resistências em paralelo. A resolução vai ser feita da seguinte maneira. Eu vou pegar aqui, vou redesenhar aquele meu circuito. Então, eu tenho uma resistência em série e
uma resistência em série e duas resistências em paralelo. Bom, então como resolver esse circuito? Eu vou colocar aqui valores aqui, vou colocar aqui 10 ohms, vou colocar a resistência 2 também 10, resistência 2, 10 ohms, e vou colocar a resistência 3, vou colocar o valor de 5 ohms. Então, neste meu circuito aqui, eu tenho duas resistências de 10 ohms em paralelo e uma resistência em série com esse conjunto de 5 ohms. Isso, certamente, tem que estar ligado a uma bateria, né? Vamos ligar aqui a minha bateria. Então, agora está fechado o circuito, agora vai percorrer uma corrente elétrica aí. Eu tenho que encontrar o valor dessa corrente elétrica e quanto que vai passar em cada um dos meus sistemas ali. Tá bem? Ora, a resolução é muito simples. Vou colocar o passo a passo aqui para vocês. O meu conjunto em paralelo, eu tenho que resolver e transformar o meu conjunto em paralelo numa única resistência, chamada resistência equivalente. Nesse caso, essa minha resistência vale 10, essa minha resistência também vale 10, então eu vou transformar essa minha resistência, essas minhas duas resistências, eu vou transformar em uma só. Repare que quando eu faço isso, eu estou transformando o meu circuito misto num circuito em série. E o circuito em série, nós já aprendemos a resolver, já fizemos a resolução anteriormente, é simples. Então, para resolver o circuito misto, a ideia geral é essa. Eu vou transformar o circuito misto num circuito em série, onde o circuito em série eu já sei fazer a resolução, nós já fizemos a resolução do circuito em série anteriormente, tá bem? Então, como que eu vou fazer? Eu vou somar os inversos para encontrar minha resistência equivalente. Então, eu vou somar uma das resistências 10 somado com a outra resistência que também vale 10, né? A resistência equivalente, então, tem o valor, né? Eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum, não há como somar duas frações sem tirar o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum é 10, dividido por 10 é 1, vezes 1, 1, mais 10 dividido por 10, 1, vezes 1, 1. Então, eu tenho aqui 1 sobre a resistência equivalente, igual a 2 sobre 10. Vou fazer uma inversão dos dois lados aqui, encontrando então a minha resistência equivalente, 10 dividido por 2, 5 ohms. 5 ohms. Bem? Então, ficou claro e fácil que aquele meu circuito misto, né, foi transformado neste circuito em série, onde a primeira resistência valia 5, continuou valendo 5. Né? 5 ohms. As minhas duas resistências de 10, as duas resistências de 10 foram então transformadas em uma única resistência de 5 ohms. Agora, para resolver esse circuito em série, é fácil, é simples, nós já sabemos e já fizemos essa conta anteriormente, né? V igual a RI, a voltagem, nós não colocamos uma voltagem aqui, tradicionalmente temos colocado uma bateria de automóvel de 12 volts, vamos manter essa bateria de 12 volts. Então, eu tenho 12 volts na minha bateria, 12,
a minha resistência, como o circuito está em série, basta somar as duas resistências, 10, e vou encontrar a corrente elétrica. Então, a corrente elétrica, 12 dividido por 10, 1,2 amperes é o valor da corrente elétrica, tendo assim resolvido, então, o circuito misto. Bem, então, recapitulando, eu tenho um circuito misto com uma resistência em série e duas resistências em paralelo. Para resolver, juntei as minhas duas resistências em paralelo, transformando em uma única. Essa resistência equivalente única foi encontrada somando-se o inverso de cada uma delas. É assim que a gente encontra a resistência equivalente no circuito paralelo. Tem que somar os inversos, tirar o mínimo múltiplo comum e resolver. Então, 2 de 10 foi transformada em uma única de 5. Logo, transformei o meu circuito em uma de 5 que eu já tinha e outra de 5 que eram as duas de 10 juntas aqui, transformando o circuito em série. O circuito em série, então, eu tenho aí o valor V igual a 12, a resistência em série tem que ser somada numericamente, 5 mais 5, 10, e calculei a corrente elétrica, então, 12 dividido por 10, 1,2 amperes. Bom, voltando no circuito, né? Então, a minha corrente elétrica foi 1,2 amperes. Ao chegar aqui, eu tenho uma divisão da corrente elétrica, como as resistências são iguais, então esse 1,2 vem 0,6 amperes para o lado de cá, né? E 0,6 para baixo. Bom, terminando assim a resolução do nosso circuito misto. Bom, muito obrigado, até uma próxima.